Pessoal, aqui é Pedro Ruas falando sobre a ditadura militar. Nós vamos fazer essa nossa exposição dividida em 3 partes. Hoje é a primeira. Na verdade, nós temos que contextualizar aquele momento de 1964, onde ocorreu um golpe militar brutal no Brasil. E nós temos que lembrar que, depois de 61, o episódio da legalidade, que será objeto de uma conversa nossa em outro momento, esses militares brasileiros, com as elites brasileiras, com a direita nacional e também internacional, eles nunca pararam de conspirar. A ideia do golpe permanecia. Esse era um contexto de Guerra Fria, no mundo inteiro. Era um momento em que Estados Unidos e União Soviética dividiam o mundo, o planeta, praticamente em 2, as suas áreas de influência, e o Brasil era considerado a área de influência dos Estados Unidos, dos Yankees, dos norte-americanos. Na verdade, uma espécie de quintal dos Estados Unidos, é como eles viam. E a partir da legalidade, o Brasil ficou diferente. Com a liderança de Leonel Brizola, com a liderança popular de Jango também, João Goulart. E João Goulart na presidência e a influência de Brizola e dos setores progressistas e da esquerda em geral, tendo espaço, Darcy Ribeiro no governo. Então, era muita gente pensando, imaginando coisas para o povo, e aquilo fomentou muito, no seio das Forças Armadas, das elites nacionais e internacionais, os americanos, a ideia de um golpe militar. Tomar o poder das forças populares. Daquilo que eles diziam, esse argumento sempre volta, né? Agora o Bolsonaro fala também em comunismo nacional, internacional. Falavam também, naquele período, que o presidente da República, o João Goulart, era um comunista. Não seria nenhum problema se fosse. Mas ele não era. Ele era um fazendeiro, latifundiário, em São Borja, no Uruguai. Não era um comunista. Mas ele queria fazer as reformas de base, ele era um democrata. O Jango queria e fez limitar a remessa de lucros das empresas estrangeiras para fora do país. Ele queria fazer uma reforma agrária, mesmo que moderada, mas ele queria fazer. Ele queria fazer uma reforma urbana. Então, ele tinha uma série de projetos importantes que queria colocar em prática. E aquilo incomodava as elites e os setores militares. Então, em 64, eles vinham ainda de uma derrota em 61. O comando de Brizola na legalidade impediu o golpe em 61. Aquilo ficou atravessado na garganta desses militares mais reacionários, mais à direita, e das elites nacionais também, nunca esqueçam disso. Porque esse golpe de 64, ele foi militar, civil e midiático. Teve muito apoio da mídia convencional. Grandes jornais, televisões, rádios apoiaram o golpe. Isso é algo que tem que ser lembrado e registrado. Então, 64 surge num contexto de Guerra Fria no mundo e de mudanças no Brasil. O Brasil estava mudando para melhor. O Brasil vinha com alterações importantes na área popular. E aí o golpe foi sendo tramado, e ele finalmente é desfechado, na verdade, na prática, em 1º de abril. Como eles não gostaram dessa data do 1º de abril, que popularmente é conhecido como o Dia da Mentira, então adotaram a data do 31 de março, onde começaram algumas movimentações. Nós vamos tratar o 31 de março porque ele é mais histórico do ponto de vista dos registros. Mas, enfim, quando começa a movimentação final, no meio de março, para o fim, a partir do Comício da Central do Brasil, que foi muito importante, em 13 de março, Jango usou a palavra, falou sobre as reformas de base, Brizola falou, muitas lideranças populares falaram naquele dia, Luiz Carlos Prestes, muitos outros. A partir daquele momento, estava decidido
o golpe e os Estados Unidos apoiavam aquele momento ali e estavam definindo a data. Há um embaixador norte-americano que atuava no Brasil, Lincoln Gordon, que era exatamente a ponte entre o comando militar das Forças Armadas do Brasil e o governo dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos era o Lyndon Johnson, que assumiu depois que em 63 assassinaram o presidente John Kennedy. Mas o Lyndon Johnson ajudava, fomentava e queria o golpe da direita no Brasil, patrocinado e comandado pelas forças militares, mas com o apoio da burguesia nacional e também da mídia, incluída aí na burguesia, enfim, ou como assessoria dessas elites dominantes no nosso país. Naquele momento, então, em 64, tudo isso está junto. Então, o que acontece a partir dali é que as Forças Armadas, elas resolvem dar o golpe, definem a data e partem para a ação. Este é o momento exato em que nós vamos terminar a exposição do dia de hoje, mas é exatamente assim que eu quero concluir a primeira parte dessa exposição. A ditadura militar, que durou 21 anos no Brasil, que deixou marcas indeléveis e trágicas na nossa história, no nosso povo, ela começa muito violenta e logo se torna violenta e cruel. E eu vou falar sobre isso nos próximos episódios. Ela já começou violenta. O golpe militar começa com extrema violência. Eu quero deixar um episódio marcado aqui para vocês lembrarem, e justamente no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando agora, ocorreu esse episódio. No dia 4 de abril, portanto, 4 dias após o golpe, as forças militares invadem a base aérea de Canoas, que era o comando da base aérea, e o comandante da base aérea, o coronel Alfeu Monteiro, um democrata, um homem que atuou muito em 61 com Brizola e Jango, ele disse que não entregaria o comando da base aérea, a não ser que fosse para o presidente da República, João Goulart, o Jango. E não entregava, e os militares que tomaram o poder, os golpistas de 64, fuzilaram o coronel Alfeu Monteiro, dia 4 de abril de 1964. Esta é considerada a primeira morte, em caráter oficial, digamos assim, da ditadura militar, o primeiro homicídio praticado pela ditadura militar no Brasil. Já a partir do golpe mesmo, em 1º de abril, outras mortes ocorreram. A que está registrada, que nós sabemos, conhecemos os dados, os detalhes, é a do coronel Alfeu Monteiro, uma pessoa extraordinária, por sinal. Eu, quando criança, tive a oportunidade de conhecê-lo. Enfim, eu quero terminar com esse episódio. A ditadura militar, portanto, no Brasil, ela começa muito violenta. Está aí o assassinato do coronel Alfeu Monteiro para ser prova definitiva disso. E logo depois ela se torna também muito cruel. Nós veremos a seguir. Até a próxima.